Hoje, 11 de dezembro de 2024, capítulo 3, Família. Márcio, vamos retomar então a parte que a gente vai agora falar especificamente da família. Só que a gente tem que, pelo menos, situar, né? Então, o que eu preciso saber, assim, Márcio, a gente sabe família que constituiu pai e mãe. Agora é Márcio, marido, pai, esposo e para chegar a tudo isso, foi o Márcio que era namorador? Não? Era Sim. tímido? Era como? Como é que era o Márcio quando começou a descobrir, né? Sim, foi muito prematuro. Sério? Muito prematuro. No interior a gente já, com uns 14 anos ali, a gente já tinha as nossas saídas já. Eu comecei a ir pra festa, meu primeiro, eu lembro que eu faço aniversário em dezembro, 21 de dezembro é o meu aniversário, e eu completei 14 anos em dezembro, e a minha primeira festa de carnaval, que era num clube em, bem tradicional ali da região, que todas as cidades ali, Atibaia, Bom Jesus Perdões, Piracaia, Nazaré, disputavam ingressos para ir. Que era o Clube Marinas, ficava na cidade de Bom Jesus Perdões. E tinha um carnaval ali de salão muito famoso, muito tradicional. E eu fui nesse carnaval com 14 anos de idade. Mas tinha da Sozinho. faixa etária, não? Era... A partir de 14, né? Só que Podia. eu tinha 14 anos e 2 meses. Tá. E na minha época, né, tinha essa. Lembra do juizado de menores que frequentava esses salões? Eu não tinha nem RG. Eu fui com uma certidão de nascimento, eu acho que eu fui parado pelo oficial do juizado de menores umas 10 vezes dentro do salão. Ele me pedia toda hora para me mostrar o documento, eu abria uma certidão de nascimento desse tamanho no meio da festa e entregava para ele. Mas foi legal. A gente começou no interior assim, né, só. A gente Mas já saiu beijando? Já saiu... sim, sim, a carnaval era legal, não tinha muitas regras. As Mas festas a eram primeira gostosas. namoradinha, o primeiro beijo... O primeiro beijo foi nessa fase também, de 13 para 14, nas famosas excursões para zoológico, play center, Da da escola. escola, Da escola. no fundo do ônibus. Primeiro beijo Sempre foi. na escola. Excursão da escola. Tá. Mas eu era tímido só, eu sempre, pelo menos assim, dentro da sala de aula, fui uma pessoa muito tímida, mas na parte de recreação, nos recreios ou atividade física, aí sempre eu me destaquei. Então isso eu nunca tive problema de relacionamento. Mas até hoje, assim, falar em público, iniciar uma conversa com alguém que eu não conheça. Então para mim isso realmente são obstáculos até hoje. Né? Hoje, assim, eu consigo dominar um pouco mais isso. Mas na época realmente a timidez, mas a timidez não me limitou às paqueras, não, aos namoros, enfim. Não, eu acho que eu era bem quisto na cidade. eu tinha as minhas qualidades, vai. Entendi. Só que não tem, assim, eu tenho amigos até hoje da infância que sempre eles namoraram, dos 14 anos, com namoradas longas, né? Então, saía com uma menina e ficava por 6 meses, 1 ano, 2 anos namorando, né? Eu nunca namorei, assim, não, eu sempre... E sempre deixei claro também que eu não queria relacionamento. Na época, muito jovem, não sabia porquê, mas eu acho que eu estava mais afim de curtir fases da vida mesmo, né? Então eu nunca falei para uma menina que eu ia namorar e ter que sair escondido para ir para uma festa, para uma balada, alguma coisa assim. Não, eu sempre fui muito claro, olha, estamos saindo, mas se no sábado tiver uma festa eu vou, porque a gente não está namorando, eu sempre deixei bem claro isso. Nunca fui dessa questão
E a menina chorava? Não, mas... Não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Não que eu saiba, mas ficava essa expectativa de ser um namoro, não ser um namoro, assim. E era bem legal. Mas você nunca, nessa época, nunca sofreu assim por alguém que, Não. ai, fiquei com o coração partido, chorei por alguém? Não. Você tem, assim, alguma outra menina que você queria ficar um pouco mais, relacionar um pouco mais, mas nunca com critério de namoro. Não. Não. Era uma pessoa, no sábado, no final de semana, eu vou me encontrar com fulano de uma menina tal. Então a gente ficava, às vezes encontrava quando não tinha um outro evento, enfim, assim. E, e era, assim, pra mim era comum isso, eu deixava bem claro, né? Então eu gostava de ir pra festas, nessa época a gente... Deixa eu só arrumar aqui, ó, porque eu acho que o microfone ou vira pro outro lado, porque senão ele vai ficar batendo. Ah, tá. E aí ele vai ficar ruim o áudio. Isso, melhor aí. Foi pra fora. Melhor pra fora. Tá. Então nessa época a gente, então assim, os 14 anos ali, mas já vinha da época de os primeiro beijo, essas coisas, foi em excursões escolares, né, ali pro Play Center e pro zoológico, a gente sempre ia. Aos 14 comecei a frequentar essas baladas, festa de carnaval, rodeios em toda a região. Então a gente tinha uma turminha. Eu sempre relacionei com pessoas mais velhas, amigos mais velhos, então eu ali com 15, 16 anos, meus amigos já tinham carros, já tinha carteira de motorista, então a gente saía para outras cidades, viajava bastante, praia. Acho que eu fui para Barretos com 16 anos de idade. Meu Deus! E foi assim, foi uma viagem com o meu vizinho, o Raimundo, o Amadeu, amigos mais velhos, mas hoje casados também lá na cidade, estão lá na cidade ainda. Nós decidimos de uma última hora, pegamos o carro, fomos, não tinha lugar para dormir, não tinha nada, dormimos no carro, dormimos em lugares abertos, assim, junto com muita gente, com uma galera de festa mesmo lá, né? E minha mãe nunca se opôs a isso. Eu nunca tive dinheiro suficiente para fazer isso. Mas como eu te falei já em outra oportunidade, eu sempre fiz alguma atividadezinha que me dava um dinheiro, ou vende uma coxinha, ou vende essas coisas. Então a minha intenção nessa época era ter um dinheiro para poder fazer isso. Ir para as baladas, ir para as festas, enfim. E nessa época você idealizava como é que seria a sua família? Você idealizava? Não. Essa questão de família, acho que foi muito cedo. A questão do meu avô, o pai da minha mãe, o avô materno, Anísio, ele para mim foi um exemplo de pessoa, né? Assim, me inspirei muito nele, né? E ele tinha essa questão de unir família. Então, enquanto ele esteve vivo, presente conosco, as festas eram feitas na casa dele no final de ano, em aniversários, ele se reunia. E aquilo ali eu gostava disso, né? Então eu aprendi a gostar de família com ele, com a minha mãe também, assim. Ter família para mim acho que foi uma coisa que eu nunca pensei de forma contrária, sabe? Você tinha um exemplo e você pensou que ter... Exato. Seria esse exemplo que você gostaria de constituir no futuro. Isso, Então, ter família para mim acho que era uma questão naturalmente formada na minha concepção de crescimento, sabe? E aí depois, um pouquinho aí dessa fase já mais adolescente, aí você vê pessoas na cidade, que era o caso dos advogados já, que também constituíram famílias bonitas, né? E isso só foi fortalecendo essa questão de ser pai. Não. Pra você ter ideia, só hoje os meus filhos, isso é tão natural para nós, família, que os meus filhos hoje, o José, desde os 10 anos de idade, quando ele fala de ter família, ele já tinha o nome dos filhos dele. Ele fala que quer ter 3 filhos, ele tem o nome dos filhos dele já. A Júlia tem os nomes dos filhos dela há muito tempo já.
Então essa questão de a gente querer ter família, querer ter filhos, não é nada forçado, é uma coisa que, assim, pra mim, nasceu naturalmente e veio na minha vida, assim, né? É claro que na época de balada você acaba não falando muito nisso, mas eu nunca pensei em ser um solteirão eterno. Tá, Né? não havia Não tinha. E eu sabia mais ou menos quando seria. Que seria após a minha formatura de faculdade e na hora que eu conseguisse tiver um pouquinho estabelecido ali. Antecipei um pouco, porque eu não estava tão bem, eu não estava tão estabelecido, mas eu arrumei uma pessoa que comprou a briga comigo, então nós fomos juntos, né? Após a formatura. É. Tá. Mas quando que você. Porque você teve um momento que falou, eu vou ter filho com 28, vou ter 2 filhos. Ah, sim, eu acho que como o José Guilherme hoje, meu filho, assim, a minha ideia era casamento com 28, 27, 28, ter 2 filhos, se Deus me abençoasse um homem e uma menina, ou uma menina e um homem, enfim. E contanto que nesse momento aí dos 26 pra frente, quando eu me formei ali dos 27, eu já começava a ver o relacionamento de outra forma já. Já começava a tentar Já estava batendo relógio. já estava buscando alguma coisa no sentido assim, bom, eu acho que já está na hora de agora eu começar a viver uma outra fase da minha vida, que é a minha fase de marido, de formar meu lar, enfim, essas coisas. Na faculdade também não encontrou ninguém? E não procurei. Não procurei, não abri o olho, não estava assim, a chave estava virada. Não, eu nunca me coloquei à disposição para um relacionamento só. Não. Encontrei pessoas muito interessantes, me relacionei conheci muitas pessoas, né? Mas a questão de não estar preparado e então, não... dizer assim, oficialmente namorada, você nunca teve? Nunca tive uma namorada. De apresentar a família, Não, de frequentar, nunca. A primeira pessoa que conheceu os meus pais efetivamente como namorada do Márcio foi a minha esposa, a Soraya. Nunca teve aquela coisa assim, essa aí é a outra namorada? Não, nunca. Meus pais nunca conheceram uma outra namorada. Sabiam de pessoas que eu saía lá na cidade, enfim, que eu tinha um certo namorico ali, mas nunca foi namoro efetivo, nunca. Mas eu não sofria com isso, porque para mim era uma coisa que eu me coloquei, mas de forma, sabe, não era pressão, não era nada, era um condicional que eu coloquei para minha vida, que eu tinha fases a serem curtidas na vida. Então a fase de pré-adolescência, adolescência, a fase de faculdade. Você programou isso ou foi inconsciente? Foi inconsciente, mas eu olho para trás hoje, eu vejo que eu vivi intensamente cada fase da minha vida, assim, com pouco ou com muito dinheiro não importa, mas cada fase da minha vida foi vivida de forma tão intensa que sabe o que eu falo para os meus filhos hoje, para a Soraya, que eu não fico rememorando o passado com aquele sentimento de que aquela época foi boa. Sabe por quê, só? Porque cada fase da minha vida eu vivo de uma forma tão intensa e tão preparada para aquele momento específico que eu não fico dizendo assim, eu queria estar na frente, eu queria estar vivendo aquilo que eu já vivi, sabe? O que eu vivi são memórias, são lembranças, mas elas não me causam assim uma vontade de estar lá novamente, porque eu sinto que eu esgotei cada fase da minha vida. E esse time você tirou da onde? Sei lá, eu não sei de onde veio. Cacilda! Eu não sei de onde veio. A questão familiar era uma questão realmente, a idade que eu coloquei na minha cabeça, a idade de casar, a formatura, começando profissionalmente ali, ter uma condição de sustentar uma família e tal. Então, mais ou menos eu tinha essa ideia desde o início lá. Mas realmente acontecendo tudo isso acho que foi obra realmente de mão de Deus também, em cima validando tudo o que eu sentia. Não conhecia, mas sentia. Eu não conhecia as fases só. Eu nunca tinha vivido. Você imagina só, uma pessoa que sai de uma cidade com 12 mil habitantes. Na época a gente não tinha conectividade.
A gente não tinha relacionamento. Quando eu vim morar em Mogi só, a gente não tinha, assim, não tinha a fase do celular, eu tinha um ou dois amigos que tinham aqueles telefones StarTAC, enfim. Para nós era um luxo tão acessível. Contanto que nosso primeiro telefone lá na cidade foi, meu pai tinha um comércio, ele montou um comércio depois que ele se aposentou, montou um comércio na frente de casa e a companhia telefônica instalou um orelhão dentro do comércio. Então quando eu vim fazer faculdade aqui em Mogi, para eu falar com a minha mãe, eu comprava fichas de telefone e ligava para um outro orelhão que ficava dentro do comércio da minha mãe. A gente não tinha telefone em casa. Então, conversar mesmo? Não tinha assim. Então, como que eu ia ligar para uma namorada, ligar para uma pessoa? Não, eu vivia aqui. Então, quando a época de faculdade, eu vivia a faculdade. Então, se eu tivesse também numa balada, precisasse ligar para alguém, não tinha essa comunicação. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada. E aquela parte que você fala que também a questão financeira, de não ter dinheiro para mal se sustentar, e pagar uma pipoca para alguém, pagar a entrada do cinema também pesou. Pesou. Eu não sei se isso é machismo que mas a minha concepção de homem, por exemplo, eu sou aquele tipo de homem que eu ouvi de alguém, não lembro quando, desde pequeno, que fala assim, quando você convida uma menina para passear, a menina tem que ficar pro lado de dentro da calçada e não pro lado de fora da rua. Porque é sinal de que você está protegendo ela de um carro que possa passar na beirada, vai bater em mim, não vai bater nela. A questão de um homem também convidar para comer um lanche, uma pipoca, uma coisa assim, eu não me admitia não poder fazer isso. Mas não sofria, sabe por que eu não sofria? Porque eu não me expunha à situação. Tá? Então eu falava assim, não, eu não tenho, não vou curtir. Então eu conseguia meus R$50 pro final de semana, eu sabia que eu ia gastar R$20 para entrar numa balada, mais R$20 para tomar alguma coisa da balada e R$10 para comer um hot dog na hora de ir embora. E acabou, meu dinheiro acabou e isso era minha balada, perfeito, feliz da vida de ter ganhado um sábado, uma sexta ou uma matinê de domingo assim. Entendeu? E era para isso. Né? E isso não me trazia dor, não me trazia tristeza, frustração nenhuma. Era o que eu gostava de viver mesmo. Né? Quem que te ensinou a pagar a coisa, a colocar a moça para dentro da calçada? Não sei, não consigo te dizer. Eu tenho na minha cabeça que eu vi algo, ou li, ou assisti, uma coisa. Eu sempre fui muito de televisão, eu gosto de TV. Eu me considero até hoje um noveleiro, enfim, eu gosto de essas coisas. Sempre assisti muito televisão com a minha mãe. E, enfim, eu não sei, eu tenho na minha memória que eu ouvi isso. Só que tem coisas na minha cabeça que ficam gravadas e eu começo a praticá-las sem questionar muito, sabe? Entra no meu coração e começo a praticar. E aí foi seguindo. Hoje eu ando com a minha filha na rua, se ela tá pro lado de fora da calçada, espontaneamente assim, eu coloco ela pro lado de dentro. É muito... Então, depois que eu faço, eu falo assim, nossa, eu tô colocando, enfim. Mas pra mim ficou nisso. Então isso é a questão de poder dar um pouco de mostrar que eu sou, sei lá, que eu tenho condições de estar com aquela pessoa naquele lugar, tal. Eu não digo hoje acho que a sociedade está um pouco diferente nesse sentido, né? Mas na minha concepção, acho que para você assumir relacionamentos, você tem que ter conhecimento dos compromissos que você deve honrar, né? E isso está o financeiro. Para mim, eu não consigo desvincular, né? Inclusive, essa semana eu escutei um meme dizendo assim, uma criança deixa de ser homem na hora que ele arruma uma mulher brava e faz um boleto alto para pagar. Tá. E aí você se formou, mas não tinha namorado? Não. A faculdade foi a mesma coisa, assim, tudo foi uma extensão. Então, da época de colégio,
ginásio, faculdade, foi a mesma coisa, fazendo dinheiro para passar aquele momento. Eu nunca fiz dinheiro para guardar e para investir, eu não cheguei nesse nível porque eu não tinha essa educação financeira. Eu nunca tive uma educação financeira de investimento, nada. Então eu fazia dinheiro para viver aquela fase. Então, se eu vendia coxinha, ou se eu fazia um estágio voluntário, ou se eu vendia marmitex ou minhoca e tal, eu não via aquilo como uma profissão, eu via aquilo como um sustento para aquela minha fase. Né? E até hoje sou assim, então eu me formei advogado, então eu vejo que aquilo é um sustento para uma fase, depois eu sou empreendedor, enfim, então eu vejo que o dinheiro ele tem que rodar. Então na hora que eu percebi que eu estava buscando caminhos para me levar a ser uma outra pessoa, um advogado, um empreendedor, essas coisas, eu mantive o mesmo padrão, né, de ginásio, colégio, faculdade, sem namoro, sem assumir compromissos financeiros com ninguém. O único compromisso financeiro era comigo. Né? Meus pais me ajudaram no sentido de não ter despesas dentro de casa, né? Então a gente era bem escasso com recurso, mas também não me faltava nada. Tinha minha casa, tinha alimentação disponível, enfim, era roupa. Eu comprava uma vez por ano só, mesmo na época de faculdade, era assim. Também? Não teve? Também, é. Meu primeiro entrevista de emprego só na faculdade, logo quando eu cheguei em Mogi, eu vi um anúncio em São Paulo, estava recrutando estudantes para um estágio e tal, e tinha que se apresentar de terno e tal. E eu lembro que eu falei em casa que ia fazer esse estágio e tal, e fui para a entrevista na Paulista. Na Paulista tinha uma loja grande, que era uma loja da Colombo, eu acho que ainda tem aquela de ternos. E eu cheguei nessa loja nossa, bem caipirinha do mato mesmo ainda, e um vendedor lá me atendendo, falou, olha, eu tenho um estágio agora, eu nunca tive um terno e tal, eu preciso sair daqui arrumado para esse estágio. Nossa, eu acho que essa minha transparência, assim, de não ter vergonha de mostrar as raízes, ser humilde, cativaram algumas pessoas na minha vida, sabe? Foram anjos. E nesse dia o vendedor chamou uma outra vendedora lá e tal, e eles me atenderam tão bem, sabe? Eu saí de lá com um ternozinho, com gravata, vestido, arrumaram na hora, ajustaram pra mim e tal. Eu lembro que comprei um kit Colombo, que era sapato, calça, meia, camisa, gravata e o terno, né? E eles me desejando boa sorte na entrevista, tal, essas coisas. E acho que foi isso. Tinha um kit, na época era R$100, R$99 um kit de terno, na época acho que era assim, que vinha com camisa e tudo, né? Foi o primeiro, e esse terno eu usei a faculdade inteira, 5 anos. Então foi isso, Gilson. Pessoas. Tá. E aí, passou... Pra gente entrar mais a parte de família, né? Então me formei, ainda já estava trabalhando, né? Ainda estava no meu estágio e já tinha montado o escritório, mas o escritório daquele jeito que foi montado, com muita ajuda também, mas não tinha faturamento ainda, né? Fiz um ou outro bom negócio, mas ficou... Do ômega? Do ômega, sim, o ômega foi antes de conhecer. Minha família fez um negócio que me atiçou essa questão. Eu me casei em 2005. Tá. Eu formei em 2000 e me casei em 2005, certo? Então, de 2000 até 2005, foram muitos percalços ali profissional, porque eu não me sentia capacitado para fazer nada. Teoricamente, eu me formei advogado, mas eu tentei advogar na cidade aqui, mas a nossa cidade hoje, que eu encaro como nossa cidade, é uma cidade muito fechada para novos profissionais, né? Então uma pessoa que não era da cidade tentando advogar aqui não teve muito espaço, né? Então ainda acho que em 2004 só
Em 2004 eu consegui uma abertura para um trabalho empresarial, né, para uma cooperativa da região. E ali nessa brincadeira desse trabalho, eu assim, um trabalho de consultoria, eu acho que eu faturei ali na época, isso em 2000, 2004, eu faturei uns 25 mil reais mais ou menos, né? Assim, em um negócio só, né? E aí eu falei, bom, acho que é o caminho que eu quero para minha vida, né? Que é a parte de empresas, né? Com esses 25 mil eu comprei o famoso ômega, paguei à vista com 18 mil, botei um kit gás de 1.800, enfim, ele foi roubado, depois esse dinheiro foi revertido para a construção do meu pai, tinha aquela história toda. Mas não tinha um rendimento ainda, não tinha dinheiro ainda, mas já começou a brotar na minha cabeça que era assim, a abertura de encontrar uma pessoa para inaugurar uma nova fase da minha vida, que é uma fase que eu já pensava em constituir família mesmo, né? Uma fase familiar, né? Então não tinha, pra você ter ideia, eu pensei isso antes de ter a pessoa. Então era uma coisa minha, eu falei assim, é como se eu tivesse de forma automática virado uma chave em 2004 mais ou menos, assim, vou começar a olhar para o futuro como um pai de família. Do nada? E aí quando eu encontrava uma pessoa eu já pensava assim nela, não é, não sei. Então eu não pedia, mas eu buscava sinais que me desse a questão de deixar a minha vida de ser um menino, na época um menino ainda, sabe, solitário, que não se envolvia com ninguém, que tinha vários contatos na agenda, que no final de semana eu nunca ficava sozinho, ligava para uma, ligava para outra, e sempre tinha uma companhia comigo, né? Mas já não me agradava, eu comecei a passar finais de semana sozinho em casa. Você voltava para Nazaré? Ficava mais para cá, já nessa época eu já ficava mais para cá. Tinha um outro amigo também que estava nessa mesma fase, então a gente ia para a Represa em Nazaré, a gente saía dar uns passeios assim, voltava à noite, ia comer uma pizza e tal, e já estava tirando o pé dessa questão de muitas baladas assim. E você idealizava, porque assim como você idealizou, com 27, 28, 2 filhos, uma menina, um menino, você idealizava a pessoa? Não. Não? Não tinha nenhum estereótipo. Não tinha um predicado? Eu quero que ela seja assim, eu quero assado, eu quero que... Não tinha nenhum estereótipo, nenhum. Para mim era uma questão de ser uma pessoa que eu acho que conhecesse aquilo que eu vivi, que também não fosse uma pessoa que não desse valor, sabe, às lutas que a gente tem, mesmo que foram Se tivesse a mesma origem? eu acho que sim, eu não busquei, mas acho que lá no fundo, sim, pessoas que se tivesse a origem eu ia buscar algo em Nazaré, entendeu? Mas não, eu fugi das origens, mas eu queria uma pessoa que tivesse garra também, sabe? Que não tivesse medo de encarar desafios, enfim. Muito mais valores do que características. Exato. Né? Porque se você exato, pensar, loira, alta, magra, não. Não. Garra, raçuda. Família que não se colocasse no caminho entre... nesse primeiro momento eu estava avaliando com a minha família, não com a da pessoa, enfim. Mas no momento que eu falo assim, olha, eu vou cuidar dos meus pais, que não se colocasse como empecilho para isso, sabe? Que visse admiração, que se admirasse na pessoa que eu era, no sentido de que eu gosto de valorizar as minhas raízes, mas eu gosto de ter asas para voar alto também. Então, uma coisa que eu falo para os meus filhos é:
tenham asas, mas não se esqueçam das suas raízes. Então são duas coisas bem contrapostas, porque a asa te leva para o infinito, para algo distante, e raízes te deixam presa em um determinado lugar. Mas acho que essa junção de raiz e asas, para mim, é muito importante. Eu tento passar isso para os meus filhos hoje. Então acho que de forma inconsciente eu buscava isso. Uma pessoa que tivesse valores em suas raízes, mas também que sonhasse. Que pudesse agregar para mim também sonho. Porque eu sempre fui muito sonhador só, mas eu não sabia o que sonhar. Né? Então uma pessoa que estivesse mais antenada com crescimento, com possibilidades que a vida poderia trazer de forma diferente daquilo que eu não vivi, sabe? Eu digo até de patrimônio, de vivência, de crescimento mesmo como homem também. Acho que eu buscava uma pessoa assim. Eu não queria eu não queria ensinar, eu queria também aprender muito. Queria só ensinar, mas queria... Entendi. Você acha que a sua origem católica também teve influência? Teve muita influência. Teve muita influência. Assim, viver dentro da comunidade católica lá na cidade era comum para todo mundo, né? Mas o pai levava você para a igreja lá desde 3 anos de idade, e aí você vê famílias em comunhão. É claro que a gente não fala em perfeição, né? Mas sim, teve uma educação nesse sentido também. Né? Tive uma educação nesse sentido. E legal, eu sempre gostei de ter aquela característica de o bom filho. E eu queria levar isso para o bom marido, para o bom pai. Claro que tem muitos erros e muitos acertos aí, enfim. E no final da minha vida, o que eu quero pontuar é não que eu não tenha errado, mas que eu tenha acertado mais do que errado. Que a balança fique um pouquinho para mais ali no sentido de que eu acertei mais. Mas eu não tenho medo de errar. E eu acho que no momento que eu defini isso, que eu quero constituir família, e foi muito rápido, viu, Sam? No momento que eu virei a chave para falar assim, chegou a hora de eu começar a viver uma nova fase, foi ali começo de 2024, mais ou menos, que eu comecei Você lembra a hora que você teve, gente? Porque que coisa louca isso. O que a pessoa tem do nada? Ai, eu acho que eu vou constituir. Sei lá, talvez virou o ano e eu falei, sei lá, coisa assim só, acho que Porque ninguém tem isso. Né? Não. Sei lá, eu não sei. Não tem isso. Não teve algum acontecimento, algum filme, alguma atitude? Não, eu acho que já era, vamos dizer assim, se eu fosse falar hoje em programação, eu acho que era uma programação interna que eu tinha. Sei lá, que talvez eu não tenha me programado mentalmente para isso. Já te falei, né? Você é esquisito, né? E só engraçado que essas programações elas vêm acontecendo. Na hora que eu olho para trás, eu traço um histórico de vida assim, eu vejo que vem acontecendo, sabe? A vida nesse sentido, constituir família, depois a empresa, tal. A empresa talvez tenha demorado um pouco mais para chegar nesse ponto de empresa hoje, mas veio acontecendo. Contanto que em 24, quando eu abri essa fase, eu acho que foi também o start. Sabe qual foi o start, Sal? Na hora acho que do primeiro dinheiro que eu ganhei ali como advogado, que eu falei assim, opa, eu acho que eu estou chegando na fase de poder ter família. Talvez pensando assim, eu acho que nesse primeiro trabalho que me deu um rendimento
assim, pra mim, astronômico na época, né? Não ganhava nada. De repente eu venho um valor na época com tipo, 25 mil reais, assim, de um trabalho apenas. Eu falei, nossa, eu acho que ali eu não falei, eu não pensei, mas eu acho que ali na programação mental que eu tinha, ali acho que ali deu uma virada. Assim, E aí eu comecei, contanto que aí a partir desse momento eu ganhei esse dinheiro, comprei o carro, em 6 meses esse carro foi roubado, em 6 meses esse carro foi roubado, eu recebi a indenização do seguro, a minha família, os meus pais, minha mãe, a vida inteira vieram reformando a casa. E a gente estava no momento de reforma, casa, reforma, nunca acaba, né? Me deu um estalo também de que com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei o meu carro. Na hora que veio a indenização, eu falei assim, eu tenho que corrigir algo. Eu peguei literalmente o valor desse carro e contratei uma equipe de pedreiro, comprei todos os materiais que faltava e cheguei com meu pai e com minha mãe e falei assim, vamos terminar a reforma. Vamos terminar. Isso em 2004. Isso é. Vamos Isso temporizar, isso né? 2004. Final, já no segundo semestre de 2004, né? Conheci a Soraya. Não, agora vamos lá. Sim. Equipe, aí fechou. Fechou. Comecei a reforma da casa. Tá. Nesse momento que eu comecei a reformar a casa, e o saldo remanescente desse valor, eu fui num leilão de carros batidos aqui em São Paulo e comprei uma picape Corsa extremamente detonada. E coloquei ela na oficina aqui em Mogi e comecei a comprar peças aos pouquinhos para reformar. Tá. Certo? Nesse momento, conheci a Soraya. Tá, Nesse agora momento, a gente vai ser bem detalhado como é que foi esse encontro. Nesse momento eu conheci a Soraya. Na época, eu tinha um sócio e a namorada dele era uma grande amiga minha e conhecia a Soraya. A Soraya, na versão dela, ela perguntou para essa amiga dela, para a Kátia, se ela não conhecia alguém que pudesse apresentar para ela e tal. Daí a Kátia, que era a namorada do meu sócio na época, falou assim, eu conheço o Marcinho. Tá. Né? E ela nos... O sócio era o de Suzano? Era dessa sociedade, mas ele era de Mogi, Anderson o nome dele. O Anderson, era o Anderson, isso, Tá. Mas era isso, na época o escritório era em Suzano ainda, né? Uhum. A Kátia nos conectou a Soraya comigo via MSN. Coisa velha. Via MSN. E a Soraya me adicionou, né? Eu tinha um computador muito dos antigos, que já era antigo naquela época. Não tinha câmera, não tinha nada, ela me chamou. Era o do Itaú? Esse mesmo, ela me chamou ali e eu respondi e tal. Aí ela se fez de desentendida na época. Não, você que me adicionou? Eu falei, não. Ela me falou, não, você que me adicionou aqui. Eu falei, não, foi você. No dia tal você me adicionou. Ela falou, não, aqui a Kátia é nossa amiga. Aí começamos a conversar ali por telefone e tal. Por telefone não. Sem saber quem era, nada, né? Ela não sabia como é que você era, se você era magrinho, se gordo, não sabia nada. Isso foi assim, eu também, eu não tinha muita paciência para essas coisas, mas aí numa dessas conversas ela falou, olha, eu estou procurando, assim, eu gostaria de conhecer um homem assim, um perfil de homem encantador, que romântico, tal. E aí eu peguei, falei pra ela, tá bom, se eu conhecer alguém, eu te indico. Você não falou isso. Falei. Você não falou isso. Depois ela vai contar a versão dela. Meu Deus. Aí eu falei, tá bom. Aí demos aquela gelada ali. Mas isso dias, sabe? Não foi muito tempo. A gente tá falando assim de um dia para outro conversando e tal. Deu uns 7 dias, uma semana de conversa. Eu falei, seguinte, cara, isso aqui pra mim não rola tal.
E aí eu liguei para ela, ela trabalhava só naquele edifício Atrium, aqui na Barão de Jaceguai. Aqui do lado, perto do Mercadão Municipal ali. Vermelho? Vermelho. Ah, tá. Ela trabalhava ali. Eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou conhecer essa mulher hoje. Saí de Suzano, vim pra cá. Na hora que eu cheguei embaixo do prédio dela, tinha uma agência da nossa caixa ali. Falei pra ela, ó, vim aqui na caixa, tem que pagar uma guia aqui de um processo que se paga na nossa caixa. Eu tô aqui. Mas era mentira. A guia era mentira, Ah, mas eu falei assim, irmão, conhecer, eu tenho que saber quem era, porque eu também não estava vendo ela, não estava me vendo e tal, porque eu já estava na cabeça assim, será que pode ser a pessoa? Eu já estava nessa fase de virando a chave já assim, de procurar alguém já. E o coração não estava Nada, indicando? nada. Extremamente calculista, racional, sem nenhuma emoção. Eu falei, é prático. Ó, menina, que bacana, legal, conversamos bem, vou conhecer, para ver se é. Aí fui, liguei pra ela falei assim, ó, tô aqui, tem um café aqui embaixo, tô te esperando, desce aqui pra gente se conhecer. Ela não sabia o que fazia, porque eu não avisei que ia, entendeu? Aí, Ela trabalhava no quê? ela trabalhava numa empresa do Pedro, uma empresa de de exportação, importava eletrônicos. E depois o dono da empresa virou até um padrinho de casamento nosso, pra você ter ideia. E aí ela dividia, ela tinha um grupo de amigas, né? E tinha a Joan, que era uma amiga, que a Joan depois foi nossa madrinha de casamento. A Joan trabalhava lá no prédio também, no escritório do Mafra. Mafra, acho que é. Não sei, é do escritório tradicional aqui da cidade, depois eu vou lembrar. Aí a Soraya ligou pra Joan e falou, João, o Márcio tá ali. Ela falou, quem é o Márcio? Aí o menino que eu tô conversando, que a Caixa me apresentou, tal, não sei o quê. Desce lá, tinha um cafezinho embaixo, desce lá pra fazer uma sala que eu tô desarrumada e tal. Aí eu esperei na sala, daqui a pouco desce a Joan. No que desceu a Joan era estudante de Direito, que veio do interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Cacilândia, para fazer Direito em Mogi, moradora de República igualzinha a mim. E detalhe, eu dividi República com um menino da mesma cidade dela. Nossa. Então começou a falar aquela conversa, eu e a Joan. Nossa, aquela conversa e assunto. Daqui a pouco desce a Soraya com um monte de papel embaixo do braço, fingindo que ia tirar xerox e tal, não sei o que, passou para conhecer. Oi, Márcio, tal, tô muito ocupada, tal, não sei o que. E a gente se conheceu ali, mas a Soraya não ficou. Eu fiquei conversando com a Joana, a gente se conheceu ali, conversou muito rápido. Oi, Soraya, prazer, tal, não sei o que. Quando você olhou pra ela, você não... Quando olhou, assim, foi legal, a gente se curtiu, eu vi que ela também. Que ela era bonita. Era bonita e tal, mas não passou disso, entendeu? Aí depois ela saiu, depois ela ficou falando pra João, sai daí, João, porque é o Márcio e tal. E aí diz ela que me achou bonito também e tal. E foi esse nosso primeiro encontro, foi esse. Mentira! Esse foi nosso primeiro encontro. Gente, aí você ficou conversando com a Joana? Com a Joana, passou, enfim, aí a Joana levou as minhas impressões para ela, que depois, acho que em um determinado momento a Soraya comenta com você, e a partir dali a gente começou a conversar bastante. Ah, foi a partir desse encontro que você achou que podia... Ela morava sozinha e eu morava sozinho também, numa casa sem nada, lá na Franstein, lá não tem nada. E a gente começou a conversar ali. Assim, não... deixa eu só me recapitular aqui. Aí a gente, acho que a gente chegou a sair uma vez, a gente chegou depois a se encontrar, a professora vai me ajudar com isso, depois desse encontro, acho que a gente chegou a se encontrar, assim, e tinha rolado alguma coisa já, a gente acho que a gente foi num lugar, acho que vagão que tinha aqui. De lanche? A gente foi no vagão, passamos, acho que tivemos um encontro só. Depois a gente conversava bastante, eu continuava indo para Nazaré, eu ia no Buchiche às quinta-feiras, continuava assim, mas a gente já estava conversando. A gente saiu uma vez,
Fui nesse vagão e logo em seguida só eu fui para num domingo, eu fui numa festa da família de um amigo meu, que num sítio, e num futebol, a gente jogando descalço, eu quebrei meu pé. Não, antes de chegar quebrar o pé, vamos só para as impressões. Você, desse encontro na cafeteria, você já sentiu que era uma pessoa atraente? Sim. Porque você é muito calculista. Sim. Então na hora você achou que poderia... Eu falei assim, vou me abrir para relacionamento. Não sabendo o que daria, mas eu falei assim, vou deixar me envolver mais. Tá. E aí... E foi, mas assim, muito racional ainda nesse momento, sabe? Tá. A gente se curtiu, a gente ambos se acharam bonitos ali, enfim, e assim, o nosso papo foi bem legal já, né? Então, já deu para sentir que a gente tinha sinergia em muitas coisas familiares ali, né? De valores. De valores, já tal, se identificaram nos sem valores. muito detalhes familiares, nada ainda, né? Ela no espaço dela, eu no meu, mas a gente já começava a saber o que ela queria para a vida, que ela me falava que ela tinha a intenção de constituir uma família, que ela tinha nascido para casar, que ela queria cuidar de um lar e tal. E aquilo ali eu fui abastecido com essas informações, né? E aquilo ali foi conectando comigo. Mais que eu não falasse ali, eu estava mais como um espectador ou sabe, de algo que eu imaginava dentro de mim, mas é que essas coisas que eu fui ouvindo foi conectando, foi criando conexão. Só que aí vem a fase mais doida de tudo, né? Então tá. Então, só para entender o quanto isso foi cada tijolinho foi construindo esse amor. Porque para uma pessoa racional, que nunca teve relacionamento nenhum, que nunca deixou se envolver, de repente se jogar... Não foi assim... É isso que eu preciso construir. Não foi cair de quatro, me apaixonei e vou casar. Então, não, isso que eu preciso construir. Foi uma construção de um relacionamento. Mas sabe o que foi legal? Eu acho que foi de ambos. Tá. Até por circunstâncias que a Soraya enfrentava, que depois eu vi a conhecer, eu acho que ambos estavam tateando muito tudo isso, mas com uma certeza daquilo que queriam. Então acho que a maior conexão nossa, acho que foi isso. Nós nos conectamos como fisicamente, achamos atraente um outro fisicamente, nos conectamos verbalmente, e aí as nossas impressões, tanto da vida que ela já tinha vivido até ali, com a projeção dela para o futuro, e a minha que eu tinha vivido com projeção para o futuro, também foi conectando, né? De forma muito natural. Nada forçado, nada de, se eu falar isso, ele vai... Nada, não. Ou se ela falar isso, eu vou... Não. Contanto que o nosso casamento ele aconteceu muito rápido. Esse foi final de 24 e nós nos casamos em julho de 25. Entendeu? Que rápido! Foi muito rápido. Esse aqui do átrio foi quando? Foi final de 24. Do átrio foi final de 24? Foi, porque foi nessa fase ali que eu tinha... eu já estava sem o ômega, já tinha vendido tal, tinha começado a reforma da casa do meu pai e tal. E foi isso, entendeu? Estava reformando minha picapinha lá e tal. E aí veio essa fase. Mas assim, a gente não conectou, a gente se conectou, eu acho que espiritualmente falando, e emocionalmente também, mas fisicamente houve uma ruptura aí tremenda nessa fase, sabia? Agora vamos pro... Você foi pro churrasco. Quebrei meu pé. Foi pro churrasco. O churrasco era numa chácara. Numa chácara da família de uns amigos. Que amigos? Que era um dos sócios da empresa que eu tinha feito aquele trabalho do ômega. Era uma família que teve uma ascendência bem legal, enfim. Era o dono do Fornata. Lembra de um restaurante grandão que tinha no shopping aqui? O dono do Viva, o Edson ali. Esse meu amigo era casado com a irmã dele, então a gente foi na chácara dele e tal. E foi o momento que eu comecei a me relacionar com outras pessoas também, deu uma classe social um pouco mais alta. Esses meus amigos
eles tinham carros BMW conversível, Audis, então eu andava muito com ele, então final de semana, nessa época que eu conheci a Soraya, o meu passeio de final de semana era o Márcio, que era assim um amigo meu xará, que era sócio dessa empresa. Nessa fase que eu conheci a Soraya, a minha vida era assim, eu trabalhava durante a semana, não me relacionava com ninguém. O Márcio me pegava no sábado de manhã em casa com uma BMW conversível, com jet ski, e a gente passava o dia na represa. Eu e ele andando de jet ski, tomando cerveja, voltava, ele me deixava em casa, eu ia dormir, domingo a gente fazia a mesma coisa. Eu já estava nessa fase de conhecer essas coisas, sabe? E nesse momento também conhecendo a Soraya ali, então comecei a viver uma outra fase da minha vida com apenas um trabalho. Foi legal, isso foi muito bacana essa fase. Tá. Dura, mas foi bacana. Tá. E aí nesse churrasco, jogando futebol... Eu quebrei meu pé, eu não tinha convênio médico, não tinha nada, quebrado, lascado, não tinha nem... Mas quebrou feio? Arrebentou meu pé. Arrebentou. Fui parar no SUS. Chegou no SUS, o SUS não, viu que era casa de cirurgia, não fez, me mandou para Santa Casa de Mogi. Fui internado no mesmo momento. Fiquei aguardando vaga para cirurgia, porque estava muito feio meu pé. Fiquei aguardando vaga para cirurgia 3 dias lá. Não avisei ninguém que eu estava no hospital, nem minha mãe, nada. Ninguém. Não avisei nada. A Soraya, que estava relacionada, eu sumi. Nessa época eu já tinha um celular. Tinha comprado celular, eu sumi. A Soraya, ela depois de uns 4 dias, ela descobriu que eu estava no hospital. Como é que ela descobriu? Ela lembra? Não? Acho que o Anderson, que era meu sócio na época, ela pegou o contato dele, ligou para ele. E eu não tinha, eu tinha falado para ele não contar para ninguém, para minha mãe e tal. Mas ela insistiu muito, ele contou, falou, o Márcio está internado e tal. E eu estava na Santa Casa. Isso já tinha feito a cirurgia, tive que colocar aquelas gaiolas no pé. Era gigante e tal. Foi feio e tal. E nisso a Soraya foi me visitar no hospital depois da cirurgia, depois eu acho que eu fiquei uns 7 dias internado, abandonado no hospital, sem ninguém. Aqui na Santa Casa? Na Santa Casa, sem roupa, sem nada. Do jeito que eu fui do futebol, fui pra lá, sem nada. Meu Deus! Foi. Parecia indigente, né? Indigente. A Soraya foi lá, teve um dia que eu já tinha feito a cirurgia, estava no quarto esperando a alta. A Soraya chegou lá com um presente, com flores, com uma caixa de bombons e chocolate. Eu estava dividindo o quarto com mais 2 quebrados que estavam lá. Eu lembro que eu distribuí chocolate para todo mundo no quarto. Mas ela já era namorada ou era ficante? Não, a gente tinha saído uma vez só. Só tinha saído uma vez no vagão? Isso, a gente conversava muito. Tá. Por celular, né? Porque eu ia para Nazaré e tal, nessa fase também eu ia, voltava, quando eu estava lá a gente conversava muito, a gente estava se aproximando e tal, e entre essas indas e vindas aconteceu esse episódio do futebol, ela foi me ver lá, isso foi na final do ano, mais ou menos novembro, mais ou menos, sabe? Então a gente conheceu em meados de 24, foi acontecendo, a gente ia sair de uma vez. Você conheceu em outubro, setembro, outubro? Mais ou menos isso, acho que foi nessa fase, setembro mais ou menos. A gente começou a se relacionar, conversar, que eu falo conversar, saímos uma vez, quebrei o pé, ela me visitou no hospital, eu tive alta, o Anderson, meu sócio, me levou para Nazaré, e eu passei 3 meses em Nazaré sem ver a Soraya. Mentira. Eu fui me recuperar em Nazaré, porque eu não podia fazer nada aqui. E a sua mãe também não sabia? Eu não sabia, eu cheguei lá com o pé quebrado, foi a surpresa para ela. Falei, mãe, vou ter que ficar um tempo. Eu passei o final do ano de 2024 para 2025, eu passei em Nazaré, longe da presença assim mesmo da Soraya e tal, e conversamos bastante. Eu tinha minha vida na Nazaré, tinha as minhas saídas lá, enfim, a gente estava namorando ainda, né? Tá. E aí eu e conversando muito com a Soraya, nesse momento a gente não tinha conhecimento muito de família de nenhum dos 2 lados. Ela não conhecia muito a minha família e eu não conhecia muito a família dela. Imagina só, eu fui passar o final de ano com o pé quebrado na casa do meu pai, que eu já não vivia há muito tempo lá.
não conseguia trabalhar, não tinha faturamento, não tinha rendimento, não tinha nada. Os processos, como é que ficavam? Não tinha muito só, não tinha porque, nossa, tinha uma coisa ou outra assim, e que não me demandava muito tempo, fazia um pouco de assistência judiciária gratuita, mas final de ano também parava tudo e tal. E eu fiquei uns três meses lá. Aí quando eu voltei para Mogi, para tirar a gaiola que ficou, né, aquela armação, tudo que estava por fora quebrou bem feio mesmo. Eu voltei para Mogi, passei um tempo na casa do meu sócio aqui no Socorro, fiquei acho que até me restabelecer bem e tal, para poder andar bem com as muletas e tal. E nesse momento que eu estava ali na casa passando uma temporada ali, já em comecinho de 25 já, passando uma temporada na casa do meu sócio. 2005. 2005. Isso, 25 tá louco, 2005. 2005, isso, 2005. Não fica colocando mais 20 anos mais aí. Não, bem no comecinho de 2005 mesmo. Aí a Soraya, às vezes eu ia no médico para fazer para o retorno, ela emprestava o carro de uma amiga, ia me buscar, ela me levava no médico. E vocês se cumprimentavam de beijinho ou era só o olho? Não, já estava cumprimentando, já ficava, às vezes ela me levava no médico, a gente saía, parava novamente ali em algum lugar, no vagão, a gente namorava um pouquinho e tal, enfim. Mas era namorado ou não? Não era? Não, a gente já não tinha declaradamente como namorado ainda, né? E aí avançando um pouquinho mais, aí eu voltei pro meu apartamento, que eu morava sozinho. Só que já tava assim, eu tava sem grana ainda nessa época, né? Então eu acho que eu queria, mas ainda tinha esse medo, né? E a Soraya morava sozinha. E ali acho que mais ou menos... Estar sem grana pra você acha que era algo que impedia você de avançar? Era, mas eu acho que eu fui por causa, acho que como eu tinha decidido a viver essa fase, eu comecei a pensar menos dessa forma, mas ainda para mim era muito grande, mas eu comecei já a dar mais espaço. Contanto que a Soraya morava sozinha, e ela é um apartamento lá na Vila Lavínia. Sozinha, entre aspas. É o rosa, né? Aquele rosa que assim, não é... Isso, pequenininho, de 4 andares. Ela falou pra mim uma vez no dia que ela morava. E aí ela falou assim, olha, eu vou ficar nesse apartamento por mais uns 3 meses, e depois eu vou ter que entregar esse apartamento, vou voltar a morar com os meus pais e tal, e você não quer passar um tempo comigo? Porque eu falei pra ela, vou ter que entregar meu apartamento e tal, não sei pra onde vou e tal. Ele falou, olha, vem passar um tempo comigo. Eu falei, na hora aceitei, falei, bora. Já. Aí foi nesse momento que ela me ajudou a fazer a minha mudança, o apartamento dela. Calma, você vai devagar, vai, depois você acelera. Calma aí. Então, até você chegar de Nazaré, vocês não eram namorados? Não, a gente estava bem próximo, a gente estava conversando muito. Vocês passaram a se tratar como namorados quando você voltou para Mogi? Não era, era um namoro, mas a gente não tinha nem falado assim, estamos namorando. Tá. Mas já tudo indicava que sim. E eles falaram assim, vamos morar junto? Assim, acho que foi, sabe, um encontro de duas pessoas querendo se ajudar. Tá. Sabe? Muito mais ajuda do que a senhora tinha todo esse envolvimento, a gente estava se curtindo bastante já. A gente entendia, pelo menos acho que intrinsecamente a gente entendia acho que fazia sentido a gente estar junto, né? E aí no momento que ela falou, eu falei, cara, eu fui assim na necessidade, eu falei, eu tô precisando realmente. E aí eu realmente aceitei. Eu cheguei de Nazaré, passei 15 dias morando na casa do meu sócio, e a gente se encontrou mais nesses 15 dias depois que eu voltei, ok, tá aí. Depois eu voltei pro meu apartamento, sozinho, falei assim, não vou conseguir bancar isso aqui, vou ter que devolver esse apartamento, ok. E aí a senhora falou, vem passar uma temporada comigo, e eu aceitei. Tá. Mas isso que um mês? Foi isso, rápido, foi tudo muito assim, sabe? E
E nisso a Soraya já tinha a Júlia. Já, mas a gente não tinha se... A Soraya estava evitando isso ainda, porque ela também não tinha certeza se ela queria, porque a Soraya teve uma coisa, depois ela te fala, mas ela não quis apresentar ninguém para a Júlia que ela não tivesse certeza que seria o homem da vida dela. Então a Júlia não conheceu ninguém a não ser a mim, depois do pai genético dela, entendeu? Ela teve esse cuidado. Tá. Isso foi legal, né? Isso foi bacana. Então, e pra você ter ideia, tudo isso eu vivendo com a Soraya, eu não sabia da Júlia. Você não sabia? Não. Você não sabia? Não. Depois disso que ela falou, tem uma filha, ela comigo, tal, não sei o que, se relaciona. Depois eu comecei a sentir a dor dela, porque o pai biológico dela estava namorando com uma pessoa legal, então a Júlia estava passando muito tempo com ele. Então, a partir do momento que eu fui morar lá, é que eu entrei mais nessa vida da Soraya com a Júlia. Embora eu não me relacionasse ali, não tinha o contato direto com a Júlia ainda, porque ela estava evitando isso. Não, ela te conta da existência da Júlia quando? Quando ela te chama pra morar junto? Não, antes já, tá. Nos 15 dias que você tava no Anderson? Ou antes? Eu acho que antes, Do vagão, você já sabia? Nesse momento que... Primeiro encontro do vagão você já sabia? Eu acho que já, Tá. Eu não me recordo, porque eu me lembro muito do dia que eu conheci ela e meio que deletou o momento que ela apagou, mas eu já sabia sim, eu já sabia, Já? desde o início, Tá. eu acho que já sabia desde o início. Então tá. Né? Mas não conheceu? Não conheci porque eu também não forcei, mas a Soraya tinha toda uma metodologia dela que ela, primeiro, ela tinha que saber quem eu sou, quem eu era, para ter essa questão de segurança realmente com ela. Tá. E eu não forcei nada dessa barra mesmo. Contanto, eu nunca frequentei o apartamento dela, nunca fui, em hipótese alguma. Só a partir do momento que eu fui morar lá. Não, calma. Então, contou, vamos se ajudar, vamos fazer a mudança. Sim. Como é que era a mudança? Não, a mudança foi... ela foi comigo, ela emprestou o carro da amiga dela, da Sara, um Corsa, o Indy. Não era a Joana? Não era uma amiga dela que morava nesse mesmo prédio com ela. Gente, como vocês têm amigos, né, pra ajudar vocês. A Soraya tinha uma turminha boa. E a Soraya tinha uma turminha legal de uns amigos, assim. E a maioria deles se transformaram em nossos padrinhos de casamento depois. E ela emprestou o carro e falou, vamos lá, Soraya, vamos comigo então buscar as minhas coisas lá e tal. E eu já estava no apartamento, ela chegou lá, na hora que ela chegou eu tinha uma cômoda, eu coloquei na calçada para doação. E aí daqui a pouco eu desço com a mala, com as minhas roupas, porque eu não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Minhas roupas ficavam tudo pendurado no cabide, na maçaneta de porta e tal, eu morava sozinho nessa época. Eu não tinha mobília, eu tinha um colchão e uma TV que ficava no chão. Eu tinha um conjunto de talheres e pratos apenas para mim. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Eu comprava comida para comer no dia, até esse momento. Então eu chegava do trabalho, eu passava no verão ali da Ipiranga, comprava, vou jantar isso, comprava aquilo, subia, jantava, lavava meu prato, meu talher e tal, ia para minha cama, ficava ali. Então sua mobília era só isso? É só isso, contanto que a minha mudança foi, eu falei, olha, eu vou levar aqui, porque eu não vou deixar aqui, eu levei um balde, um rodo, uma vassoura e minha roupa. Essa foi a minha mudança. O restante eu deixei lá. Um prato, uma faca, um garfo, uma colher, uma cômoda e uma TV usada que eu tinha comprado e um colchão. Você deixou? Deixei lá, porque... E a casa da Soraya era montadinha, um quarto de casal, o quarto da Júlia, a sala, sofá, TV, cozinha e tal. Contanto que na primeira noite que eu dormi lá, eu inventei de cozinhar, eu não tinha proporções de volume e tal, eu lembro que eu fiz um arroz com costelinha e começou a render tanto que a Soraya foi distribuindo para os vizinhos da quantidade de comida que eu fiz. Foi mesmo, então. Ai, meu Deus do céu! E aí logo quando eu mudei, só já vem essa fase já e foi assim, eu mudei hoje, no dia seguinte, logo 2 dias. Isso era o quê? Março? Tipo, fevereiro, março? Ah, fevereiro, eu acho. Fevereiro. Fevereiro ali.
Vamos só situar a data. Depois a gente confirma as datas com a Soraya, que ela tem mais. E aí, logo no segundo dia, tinha a missão dela, que se ela já me colocou dentro da casa, eu já estava mais confiável para ela. Tá. E nessa fase, a Júlia estava vivendo muito com o pai biológico por conta da namorada dele, que era uma pessoa muito do bem e tinha uma família muito bacana. E a Júlia ia só, eu acho que eu estou antecipando questões de data aí, porque teve um Natal que a gente não era casado, só que eu já morava lá. Eu acho que isso tudo foi final de 23 para 24. Isso mesmo, só. Tudo isso aconteceu de 23 para 24, 24. Final de 24 eu fui morar. Eu tenho que rever essas datas só. Tá. Sabe por quê? Porque teve um final de ano que a Soraya foi passar comigo lá em Nazaré, que a gente não estava casado ainda. Ou já está, tá? Daqui a pouco eu volto. Depois eu vou contar a história, depois a gente faz as datas, tá? E logo no segundo dia que eu estava morando lá, a Soraya falou assim, olha, hoje a Júlia volta para casa. Eu já estava instalado na casa da Soraya. E a Júlia estava na casa do avô, seu Paulo. E de repente eu lá, na casa da Soraya, chega quem? Chega a Júlia. A Júlia tinha quantos anos? A Júlia tinha 4 anos. Mas na hora que a Júlia chegou, foi uma conexão tão grande. Tão grande. Tio, a gente já sentou no chão, começou a brincar de boneca e tal. E ela não desgrudava. Não desgrudava, grudou de certa forma. Foi mais ou menos no horário do almoço e tal. Nesse dia, no final do dia, o pai dela ia buscá-la para passar o final de semana com ele. Ela estava no meu sogro, foi para lá, porque a Soraya, como eu mudei para lá, a Soraya tirou ela de casa e tal. E a Soraya falou, vai ter que apresentar a Júlia, não tem essa, eu já estava sabendo, já estava tudo ali, enfim. Eu não conhecia meu sogro, não conhecia minha cunhada, não conhecia ninguém ainda. Na hora que a Júlia chegou, foi uma conexão tão forte que era minha filha. Entende? Foi doido. E da parte dela também. Nesse dia, o Celo foi buscar ela para sair lá, estava com a Maria Paula e tal. E aí eu disse, tchau filho, tchau Júlia, tchau tio. Eu vi que ela já com o olhinho todo cheio de lágrimas. A Soraya desceu com ela, eu fiquei lá em cima do quarto, eu conseguia ver o carro ali embaixo e tal. Na hora que a Soraya colocou ela no banco de trás do carro, colocou o cinto, ela despencou a chorar. Aí a Soraya assim, Júlia, por que você está chorando? Ela falava assim, meu tio. O Marcelo não sabia disso. Eu quero ficar com meu tio. Aí a Soraya falou, desculpa Marcelo, ela não vai hoje. Depois eu te explico, mas ela não vai porque ela não quer ir. Porque ela subiu gritando, saltando, rindo. Nossa, aí a gente passou o final de semana ali junto. E foi a conexão, entendeu? Meu Deus. Não, a partir daí a gente não desgrudou nunca mais. Eu e ela. Foi doido. Mas assim, não dá pra entender. Não dá. Jesus. Esse momento foi muito, acho que foi muito confirmador de tudo, sabe? Eu acho que ali foi que, ali eu já me senti, eu virei assim de um cara solteiro, que não tinha família, naquele momento eu saltei algo da minha vida que eu já falei, tá aqui a minha vida, começou a nova fase. Começou a fase de marido e paternidade junto. Acho que foi nesse momento que ali fechou um E a sua conexão com ela? Foi incondicional. Sério? Sério. Porque uma coisa é você conhecer uma criança, sentar e ok. Sim. E outra coisa é surgir esse amor. Nossa, foi muito bonito. Né? Eu lembro que aí depois, acho que era, sei lá, eu acho que eu comprei um presente pra Soraya.
na Scarlett e também comprei sandálias para ela também, entendeu? Aí foi gerando essas conexões, sabe? E a partir desse momento a gente não... E ela começou a te chamar de pai quando? Isso foi, ó, a gente não estava casado mesmo, então foi final, isso foi final de 24, depois a gente ajusta as datas, foi final de 24, sabe? Porque agora realmente caiu. Foi final de 24 que aconteceu esse conhecimento, que eu fui pra morar com ela, conhecia a Júlia e tal. Ali a gente já começou a se relacionar, mas ela saía muito ainda com o pai, com essa namorada, né? Ia muito pra casa lá e falava. E ali já tinha começado a frequentar a casa do meu sogro, a Soraya já tinha começado a frequentar a casa dos meus pais nesse período, entendeu? Após esse período de morar junto. Acho que isso foi acontecendo tudo em 2024 mesmo. A partir do segundo semestre de 24, acho que quando eu voltei, esse tempo de 23 para 24 que eu quebrei o pé, que eu fiquei, acho que foi um pouco mais extenso, a gente começou a se relacionar ali em meados de 24, eu fui para casa dela também, ali em meados de 24, moramos uns 3 meses ali, aconteceu toda essa fase com a Júlia, ela entregou o apartamento, voltou a morar com o pai dela, ali... Porque as coisas apertaram. As coisas apertaram também. E você também Eu não tinha condições, aí eu saí dali e fui para uma pensão. Você foi para uma pensão? Eu voltei para uma pensão de estudantes no Mogilar. E aí você... A gente já estava bem conectado, ela já ficava com o meu carro, já tinha pego já a minha picape Corsa, já tinha ficado pronta já da reforma. Nesse segundo semestre de 24, a gente começou realmente a se conectar bastante, a frequentar a casa dela, ela é minha, e a gente estava em reforma, então ela viu essa fase de reforma lá em Nazaré também, então ela viu o cuidado que eu tinha com os meus pais. E ela nunca achou ruim o fato de você pegar o dinheiro, ao invés de vocês sustentarem o lar, pegar esse dinheiro e depositar lá na reforma dos seus pais? Ela nunca me cobrou nada sobre dividir aluguel, nada. Ela falou, não, fica aqui, vou me entregar aqui. Ela sabia que eu não tinha condições também. Então ela nunca me cobrou R$1 de aluguel, despesa, nada. A gente não foi lá para falar assim, vamos rachar o aluguel. Não foi. Ela falou assim, vem morar comigo. Eu falei assim, vamos dividir despesa. A gente não falou isso, a gente não foi na razão. E ela falou, vamos juntar, vamos dividir despesa, entendeu? Contando, eu vou entregar daqui 2 meses, vem morar comigo esses 2 meses aqui e pronto, entendeu? E aí foi nessa fase, ela começou a frequentar Nazaré, a Júlia às vezes ia com a gente tinha uma picapinha Corsa, ela ia sentadinha no meio ali. Que perigo! Era mesmo, né? E aí a gente foi se aproximando, né? E eu tinha essa visão muito de querer fazer algo diferente e tal, e a Soraya era muito pé no chão, de trabalho, de pagar. Acho que a vida dela, por conta da Júlia, também sempre foi muito mais obrigacional, que tinha obrigação da filha e tal, de gastar. Eu não tive essa obrigação de sustentar ninguém, nem uma namorada, né? Então nessa época que começou a entrar um dinheiro, eu queria fazer uma viagem. E eu lembro que eu comprei uma viagem para nós 3, para Pousada do Rio Quente, em Goiânia. Eu, a Soraya e a Júlia. E foi a minha segunda vez de avião, talvez a primeira da Júlia. A Soraya também, acho que já tinha viajado, mas... Sem dinheiro, sem casa, sem porque casa, você estava na pensão? Estava na pensão. Você estava na pensão. Estava na pensão. Só vamos situar só um pouco. Depois desses 2 meses, vocês entregaram esse apartamento rosa. Isso, sim. Quando entregaram esse apartamento rosa, ela volta... Ela volta para morar com os pais dela. Soraya e Júlia voltam a morar com os pais. Isso. E você vai para uma pensão. E eu vou para uma pensão que tinha um quarto para mim, eu não dividia mais quarto, mas era uma pensão de estudante. E Márcio vai para uma pensão. Certo. E isso você bancando a reforma de Nazaré. E nesse momento acho que já tinha teoricamente terminado a reforma, mas a minha profissão ainda não me dava um ganho, não dava um ganho confortável.
né? Eu não estava a pé, eu tinha comprado aquele carro no leilão, tudo batido e tal, tinha reformado, então eu estava com o carro. Eu acho que nesse momento em que vocês se separam, pelo menos assim, do teto, dá um baque. Sim, que a gente começa uma vida junto, a gente ficou uns 2, 3 meses juntos, de repente cada um vai morar de um lado, então, mas a Júlia ia me visitar na pensão, eu ia almoçar nos finais de semana na casa do pai dela, final de semana a gente pegava, eu deixava o meu carro com a Soraya, então a Soraya, ela andava com o meu carro, às vezes eu ia de ônibus, mas deixava ela com carro, então a gente já estava vivendo uma vida, assim, casado. A gente já estava vivendo uma vida assim já conjugal falando, mas de forma espontânea, sabe? Seguindo para esse caminho e tal. E aí, mesmo nessas condições bem precárias, você ainda compra uma viagem para Rio Quente. Eu queria fazer e a gente foi tipo dia 12. Deus do céu! A gente foi mais ou menos no dia 15 de dezembro. E voltou, acho que no dia 12, foram 4, 5 dias no máximo. Ficamos uns 4, 5 dias em dezembro, na pousada do Rio Quente. Foi fantástico. Foi demais. E nesta pousada tinha lá as águas quentes, a gente tomava café de manhã juntos, tal, que uma coisa legal. E ali é que consolidou foi uma relação de paternidade externa com a Júlia. Lá nós conhecemos um casal que tinha 2 meninas também, da idade da Júlia. Uma delas acho que era Mirella, o nome da pequenininha e tal, não lembro o nome. E aí essas meninas brincando depois de 2, 3 dias na pousada, brincando com o pai dela na piscina, e as meninas falavam assim, o pai. E eu, a Soraya na piscina ali, a Júlia brincando, virou chato. A Júlia começou assim, vendo as meninas chamar aquele homem de pai, a Júlia começou assim, o pai. A Soraya, na hora que a Soraya já estava querendo que ela chamasse, mas eu falei para a Soraya, você nunca fale com ela sobre isso. Já proibi a Soraya de falar, olha, o Márcio vai ser seu pai, um padrasto, nada, você nunca fale, deixa ela me chamar de tio enquanto ela quiser. O meu amor por ela é como pai. Já tinha conversado isso com a Soraya. E a Soraya, ela já estava naquela fase de brigando com ela porque o Marcelo, porque ela estava querendo ir com o Marcelo, que ela tinha família, que não tinha tal, não sei o quê, e ele não ajudava nada, era só a namorada dele que acalentava a Júlia ali. Eu falei, não, deixa um momento. E nesse momento brincando com a piscina, com as amigas, as menininhas falando, o pai, ela começa, pai, e me chamando para brincar, para colocar nas costas e tal. A partir dali, nasceu a figura para ela de o Márcio pai, verbalmente falando. Né? E ela te chama de pai? Sim, a partir daí nunca mais. Como é que foi ouvir isso? Foi show. Desabei, me segurei ali e tal. Na hora, na piscina, joguei água no rosto, assim, joguei água no rosto, normal. Parece aquela música, né? Não tem aquela... Eu me joguei na piscina. Foi assim, pra ela não perceber que eu fiquei tão emocionado também, mas como se fosse algo natural na vida dela, a transição. Foi assim, foi sem ter conversa, sem ter nada, foi tudo natural. E foi nessa viagem que aconteceu. Jesus! Jesus! E você lembra desse exato momento? Lembro, perfeito. Acho que isso ficou gravado. Tava eu e a Soraya juntos, sentado, na escadinha assim, e a Soraya junto, ela presenciou tudo isso, entendeu? E a Soraya? Ela aguentou, ela saiu de perto, foi e desabou mesmo. Acho que vocês dois, né? Sim. Acho que Era uma coisa que a gente queria muito, né? Mas nunca foi uma pressão, mas a gente queria muito isso, né? E foi bonito, foi a forma que tinha que ser, né? foi bonito, foi rápido. Pra mim foi super rápido tudo. Né? E a gente voltou da viagem. Ela foi para esse Natal, é exatamente isso, esse Natal de 2024, a gente já estava bem firmes juntos já, eu e a Soraya, mas eu passei o Natal lá em Nazaré Paulista. 2004. Nossa, é verdade, estou comendo 20 anos, né? 2004, a Soraya foi para Salá
eu acho que acho que foi meu sogro também, não sei. E a Júlia não foi nesse Natal.